Olá pessoal, continuando então com a nossa revisão aqui das nossas aulas, tá? Vamos partir direto agora, pessoal, para a parte da velocidade instantânea, tá? Então, o que acontece aqui? A gente calculou, né, nas aulas passadas a velocidade média, né, e a velocidade escalar média, certo? Onde a gente pegava trechos do nosso problema, por exemplo, o exemplo que eu dei na nossa aula passada, a gente tinha esse gráfico, né, onde a gente podia pegar e fazer essas nossas aferições. Então, a aferição foi feita no tempo de 5, no tempo de 7 segundos, tá? E a gente calculou aqui a nossa velocidade média e velocidade escalar média. A gente viu que uma é bem diferente da outra. Tá? Agora, o que acontece, pessoal? Quando a gente fala da velocidade instantânea, né, pessoal, que a gente vai estar representando somente a partir de um V, agora, tá? A gente está pegando aquela nossa equação da velocidade, tá? Onde a gente tinha a nossa variação de deslocamento pela nossa variação de tempo, e está fazendo um limite nela, fazendo com que o ΔT, ou seja, a variação de tempo, seja muito pequena, tá? A gente vai pegar, a gente viu que a gente tinha aqueles pedaços grandes de amostragem aqui. Agora a gente vai dividir esses pedaços em pedaços super pequenos, tá? O que é fazer isso, né, pessoal? A gente já discutiu, isso aqui é fazer a derivada do deslocamento pelo tempo, certo? Quando a gente divide alguma coisa em pedaços muito pequenos, a gente está derivando, tá? Por exemplo, né, eu fiz o exemplo no quadro, não me custa fazer novamente. Vamos lá, a gente tem a função que descreve a nossa velocidade, por exemplo. Isso aqui é uma função que tem um f de x. Tá? Qualquer coisa que descreva a nossa velocidade, tá? Que esteja, por exemplo, pelo tempo. E aqui a gente tem o nosso deslocamento em metros, tá? Eu tenho uma função que descreve isso aqui, um x à quinta, mais um x à quarta, mais não sei quanto ao cubo, tá? Mais sei lá, um e elevado a alguma coisa, tá? Quando a gente deriva, pessoal, a gente está pegando esses pedaços dessa equação, cada uma daquelas pedacinhos da nossa curva que está aqui, ó, e fazendo pedaços muito pequenininhos, tá? Muito pequenos ao ponto de tenderem a zero, de tão pequeno que eles são, tá? Isso, pessoal, é a derivação. Cada um desses pedacinhos aqui, ó, tá? É um pedacinho que a gente foi pegando da curva para fazer a análise da velocidade média, tá? Ou seja, se a gente tivesse aquela nossa amostragem do exercício da aula passada, que a gente tinha esses nossos pontos aqui, ó, tá? Que a gente tivesse esses pontos sendo analisados em espaços muito pequenininhos, tá? Muito pequenos mesmo, tendendo a zero, a gente estaria fazendo o mesmo cálculo que nós estamos fazendo agora, que é o cálculo da velocidade instantânea. A velocidade instantânea tem uma facilidade justamente por ser a derivada do deslocamento pelo tempo, tá? O que acontece? Se eu tenho uma curva, né, uma curva de deslocamento, que é descrita da seguinte forma, por exemplo, eu tenho que o deslocamento é igual a pela menos 4t ao quadrado. Faz de conta que esse é o meu gráfico de deslocamento. E daí, o que eu preciso fazer? Se eu tenho deslocamento, isso aqui é deslocamento, né? Deslocamento, o que eu preciso fazer para chegar à minha velocidade? Eu tenho que fazer a minha derivada, como está escrito aqui em cima, né? Então, o que seria isso aqui? A velocidade seria o que? A derivada, né, de menos 4t ao quadrado sobre a variação de tempo. Tá? E aí, agora, como é que a gente resolve esse problema dessa derivada aqui? A gente tem aquela nossa funçãozinha, aquela nossa equaçãozinha das derivadas, né? Que nos dá o quê? Que se a gente tem um número elevado a n, a gente faz n vezes x elevado a n menos 1. Né? Que é a equação perfeita para esse exemplo aqui. Tá? Isso aqui vai ser equivalente a fazer o quê? Eu vou colocar o menos 4 para fora. Menos 4 vezes o meu x é o t, o meu n é o 2. Né? Então, o n vai descer multiplicando, vezes t elevado a 2 menos 1. Olha que beleza. Então, a nossa velocidade
é igual a menos 8t. É a equação que descreve a nossa velocidade. Tá? Ah, professor, mas antes a gente tinha um valor que dava em metros por segundo. E agora a gente tem um 8t, menos 8t. Mas aí que está a vantagem da derivação. A gente pode saber agora qual que é a velocidade em qualquer ponto que a gente queira analisar da nossa curva. Por exemplo, se eu quero saber qual que é qual é o deslocamento, tá? Qual é o deslocamento e a velocidade no ponto t igual a 2 segundos. Como é que eu faço para resolver isso, pessoal? É muito simples, né? Eu tenho a minha equação que me descreve o deslocamento, tá? Então eu vou fazer o quê? Vamos primeiro calcular o deslocamento, tá? Deslocamento. 2 pontos. Então a equação que descreve o meu deslocamento é menos 4t ao quadrado. Vamos lá. X é igual a menos 4t ao quadrado. E me interessa saber o deslocamento no tempo 2 segundos. Tá? Então, o que eu vou fazer? X é igual a menos 4 vezes. O meu t vai valer agora 2 segundos, porque é o ponto que eu estou analisando, é o ponto que me interessa, é o ponto que o problema está pedindo. Então, eu vou fazer 2 ao quadrado. Tá? Então, no instante de tempo de 2 segundos, eu tenho 2 ao quadrado é 4, 4 vezes menos 4, menos 16 metros. Ou seja, se eu plotar uma curva XY, onde eu tenho tempo por deslocamento, quando eu estiver no tempo 2, eu vou ter um deslocamento de menos 16 metros. Da mesma forma, se eu estiver interessado em calcular a velocidade da minha partícula, da minha tobata, qualquer coisa, do meu carro, como é que eu faço? Eu fiz a primeira derivada da minha função. A minha função original está aqui, ó. Deslocamento é essa função. Eu sei que a velocidade instantânea é calculada a partir da primeira derivada do deslocamento. Quando eu fiz a primeira derivada do deslocamento, ela me deu menos 8t. Ok. Então, velocidade é igual a menos 8t. Ok, qual que é a velocidade no tempo 2 segundos, então? Eu substituo o meu t na minha equação de velocidade por 2, minha gente. Tá? Então, agora esse tempo 2 segundos vem para cá. Logo, a minha velocidade vai ser o quê? Menos 16 metros por segundo, pessoal. Tá? É tudo isso que a gente precisa saber sobre velocidade instantânea. Tá bom? Vou finalizando por aqui. Na próxima aula a gente já começa a falar sobre aceleração. Agradeço, muito obrigado e até logo.